Fala pessoal, vou falar para vocês sobre poligonação. O material utilizado aqui é o Manual Técnico de Posicionamento, tá? Do INCRA. E aí ele fala o seguinte, ó: poligonação se baseia na observação de direções e distância entre vértices consecutivos de uma poligonal, tá? Então, vamos supor aqui nessa figura que eu estou mostrando aqui para vocês, foquem principalmente nos vértices A, B e C, tá? Então eu quero medir o que? Distância e ângulo. Essas direções eu obtenho que, na verdade, eu meço as direções e obtenho os ângulos entre os alinhamentos. As direções dos alinhamentos eu vou medir e obtenho o valor angular entre esses alinhamentos. Então, por exemplo, vamos supor que na estação B eu faço uma ré em A na posição direta e uma avante em C também na posição direta. Depois inverto o instrumento, coloco na posição inversa, faço uma leitura em C, depois uma leitura em A. Ou seja, eu fiz uma série, né? Uma leitura completa, uma pontaria, uma leitura conjugada, ou seja, leituras na posição direta e inversa, para determinar um ângulo alfa 2, por exemplo. Só que eu posso fazer várias leituras conjugadas. Eu posso fazer PDPI, PDPI, eu posso repetir 3 vezes, tá? Eu teria 3 séries, né? E a partir desses valores, dessas séries, eu consigo calcular o alfa 2, por exemplo, consigo calcular o valor médio e o desvio padrão dessa média, tá? Então é isso, eu consigo medir ângulo e distância. Normalmente essas direções aqui elas são observadas na posição direta e inversa do instrumento para cada alinhamento. A coleta de dados é realizada com a instalação de um equipamento de medição, que pode ser um teodolito ou uma estação total, tá? Sobre um dos vértices da poligonal, e deste é observada a direção em relação ao vértice anterior, ré, a direção ao vértice posterior, vante, e a distância entre esses vértices. Então, por exemplo, estação B, eu faço uma ré em A e uma vante em C, tá? Estação B, ré em A, vante em C. Então, repetindo, a coleta de dados é realizada com a instalação de um equipamento de medição, né, que pode ser o teodolito ou estação total, sobre um dos vértices da poligonal. Deste é observada a direção em relação ao vértice anterior, vértice ré, a direção ao vértice posterior, vértice vante, e as distâncias entre os vértices, tá? Então aqui seria a distância de A para B, né, ou de B para A, e a distância de B para C ou C para B, né? Repare que a distância marcada aqui sempre é a distância avante, tá? Ou seja, se eu estiver em A, faço uma ré em H, uma avante em B. Então, distância de A para B. Estação B, ré A, vante em C, distância de B para C, tá? As distâncias marcadas aqui são as distâncias medidas avante. Só que eu faço uma leitura de B, faço ré em A, né? Só que antes de chegar em B, eu passei por A. Então, estação A, ré em H, vante em B. Então, eu tenho a distância de A para B, tanto na posição direta quanto na posição inversa, tá? E eu vou ter uma distância também de B para A, tanto na posição direta quanto na posição inversa. Eu vou calcular, no final das contas, uma distância de A para B ou B para A média, tá? Ou, como indicado aqui, uma distância de A para B, um valor médio. Tá certo? Então, nos trabalhos de georreferenciamento de imóveis rurais, poderá ser usado um dos 3 tipos poligonais previstos no item 6.5.1 da NBR 1333/94 da ABNT. Então, as figuras 4, 5 e 6 ilustram os tipos de poligonais. Então, você vai pesquisar, tá, no Google, tá? Vai entrar no Google aí, vai pesquisar sobre a NBR 13133, vai achar facilmente, tá? E aí, o que fala esse item? Poligonal tipo 1. Poligonais apoiadas e fechadas numa só direção e num só ponto. Então, poligonal tipo 1,
a poligonal apoiada e fechada numa só direção e num só ponto, tá? Então, voltando, olha só, poligonal apoiada e fechada numa só direção e num só ponto. Então, voltando, poligonais apoiadas e fechadas numa só direção e num só ponto. Então, como que eu faria esse levantamento? Olha só, eu conheço as coordenadas dos pontos A e H, tá? Determinadas a priori. Então, estação A, eu faço uma ré em H, vante em B. E meço, né, as direções para posteriormente determinar o ângulo α1, tá? Para não ficar falando isso para todos os ângulos, eu vou simplesmente colocar aqui, ó, medir o α1, tá? Só que esse α1 é calculado a partir das visadas conjugadas, tá? Das séries, das pontarias completas. E medir a distância de A para B. Depois, estação B, ré em A, vante em C. Medir o ângulo α2 e a distância de B para C. Depois, estacionar o aparelho em C, faço uma ré em B, vante em D. Medir a distância e o α3. Depois mudei o aparelho, vim aqui para D, estacionado em D, faço uma ré em C, vante em E. Medir o α4 e medir a distância de D para E. Estação E, ré em D, vante em F. Medir o α5 e a distância de E para F. Estação F, fiz uma ré em E, vante em G. Medir o α6 e a distância de F para G. Estação G, ré em F, vante em H. Medir o α7 e a distância de G para H. Estacionei em H, fiz uma ré em G, vante em A. Então, olha só, repare que eu medi todos os ângulos internos. Então, para verificar, né, este erro angular, eu posso fazer de duas formas, tá? Ou primeiro eu faço 180 que multiplica n-2, tá? Eu vou achar o valor, o somatório dos ângulos internos. Então, vou pegar o somatório dos valores medidos menos 180 que multiplica n-2. N é o número de vértices, tá? Que coincide com o número dos ângulos medidos aí da poligonal. Fechada, no caso. Para calcular o azimuth inicial, como eu tenho as coordenadas de H do ponto H e do ponto A, eu calculo o azimuth de H para A. Tá? Então, eu tenho o azimuth de H para A, o azimuth de A para B vai ser igual o azimuth do alinhamento anterior, que é H para A, mais α1, mais a análise. A análise é o quê? Se essa soma for menor que 180, soma 180 graus. Se essa soma for maior que 180 graus e menor que 540 graus, subtrai 180 graus. E se essa soma for maior que 540 graus, se subtrai 540 graus. Então, eu vou calculando os azimuths de todos os alinhamentos, tá certo? Se, né, o erro angular já tiver sido corrigido, o azimuth de H para A, calculado com base das coordenadas dos pontos A e H, esse azimuth será igual ao azimuth calculado acumulado aqui dos alinhamentos. Eu calculei o azimuth de A para B, de B para C, C para D, D para E e tal, até G para H e de H para A. Então, o azimuth de H para A seria o azimuth de G para H, mais α8 corrigido, tá? Mais a análise. Então, desta forma. Um outro tipo de poligonal que a gente tem é o poligonal tipo 2, ó. Tipo 2, poligonal apoiada e fechada em direções e pontos distintos, com desenvolvimento curvo. Tá? Então, poligonal tipo 2, olha só, é uma poligonal apoiada e fechada em direções e pontos distintos, com desenvolvimento curvo. A poligonal tem desenvolvimento curvo, ela é apoiada e fechada em pontos e direções distintas. Então, eu conheço as coordenadas do ponto 1, do ponto A, do ponto 2 e do ponto E. É uma poligonal enquadrada, tá?
e ele chama de poligonal tipo 2, tá? NBR 333 de 94. Poligonal apoiada e fechada em direções e pontos distintos, com desenvolvimento curvo. Então, estacionei aqui o aparelho em A, faço uma ré em 1, vante em B. Medi o ângulo alfa 1, tá? O ângulo horizontal, e medi a distância horizontal de A para B. Estação B, ré em A, vante em C. Medi o alfa 2 e a distância de B para C. Sucessivamente até chegar no vértice E. Então, estação E, de coordenada conhecida. Estação E, ré em D, vante em 2. Repara que eu só meço de E para 2, eu só meço o ângulo horizontal, tá? Por quê? Porque eu já conheço as coordenadas do ponto 2. E por que eu preciso medir o alfa 5? Para calcular o erro angular. Como eu conheço as coordenadas do ponto E e do ponto 2, eu consigo calcular o azimuth de E para 2. E como que eu venho acumulando, olha só, as informações aqui dos ângulos medidos desde lá do ponto do azimuth de 1 para A, né? O azimuth de A para B vai ser igual ao azimuth de 1 para A, mais alfa 1, mais análise. E eu venho calculando os azimuths dos alinhamentos BC, CD, DE, e eu calculo o azimuth de E para 2. Azimuth de E para 2 vai ser o azimuth de D para E, mais o alfa 5, mais análise. Então, comparando o azimuth aí, calculado desta forma com o azimuth conhecido, calculado em função das coordenadas, eu calculo o erro angular. E o erro linear? O erro linear, como você vai calcular aqui as coordenadas do ponto E a partir de D, que eu vim realizando o transporte de coordenadas, tá? Eu consigo comparar as coordenadas calculadas do ponto E com as coordenadas conhecidas. E assim calcular o erro cometido em X, o erro em Y e calcular o erro linear, né, total. E verificar se o mesmo está dentro da tolerância ou não, tá? A forma de calcular essas poligonais eu já tenho postado, tá? Eu já gravei outros vídeos mostrando aí como que se calcula esse tipo de poligonal. E, por fim, a poligonal tipo 3, tá? Poligonal tipo 3 aí, fala o que? Olha só. Poligonal apoiada e fechada em direções e pontos distintos, com desenvolvimento retilíneo. Então, o que diferencia poligonal tipo 2 com a do tipo 3 é que uma tem desenvolvimento curvo e a outra tem desenvolvimento retilíneo, tá? Repare que é a mesma coisa, né? O que muda é que uma tem um desenvolvimento curvo e a outra tem um desenvolvimento retilíneo. A forma de execução do levantamento é a mesma, tá? Então, estação A, os pontos 1, A, E e 2, eu conheço as coordenadas. Instalo o aparelho no A, faço uma ré em 1, vante em B, meço alfa 1 e a distância horizontal de A para B. Estação B, ré em A, vante em C, meço o ângulo horizontal alfa 2 e distância horizontal de B para C. Assim sucessivamente, até chegar no ponto E, de coordenadas conhecidas, faço uma ré em D, vante em 2, meço alfa 5. Repare que eu não preciso medir a distância horizontal, porque eu conheço as coordenadas dos pontos, tá? E o erro angular é já calculado com base nas coordenadas do ponto E. Então, poligonal tipo 2, poligonal tipo 3, poligonal enquadrada, digamos assim. Uma tem desenvolvimento curvo, que é do tipo 2, e a outra tem desenvolvimento retilíneo. Mais uma vez eu falo o seguinte, ó. Ela é apoiada e fechada em direções e pontos distintos. Apoiada e fechada em direções e pontos distintos, né? Repare que na poligonal tipo 1 eu volto, olha só. No poligonal tipo 1 eu volto aqui no A, tá? Eu volto no A, poligonal apoiada e fechada numa só direção e num só ponto. Estação A, depois aqui B, C e tal, vou voltar no H, estação H, ré em G, vante em A, ou seja, eu voltei para o ponto A.
Agora aqui, nas poligonais tipo 2, tipo 3, são pontos distintos, olha só. Pontos e direções distintas. Tá certo? O que diferencia poligonal tipo 2 e tipo 3, uma tem desenvolvimento curvo e a outra retilíneo. A forma de cálculo é a mesma. Então, consultem aí o material, tá? Muito importante entender isso. É isso aí. Um abraço, até mais.